Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Bytes of Python. Hoje nós vamos falar ali um pouco sobre string. Esse é um dos tipos de dados mais importantes que a gente tem. Lógico, todos os outros são importantes também, tá? Mas é mais comum a gente ver o tipo string sendo utilizado ali bem mais do que inteiro, float e assim por diante, porque a qualquer momento você vai ter que escrever alguma coisa, ler algum arquivo e você vai ler ele, né, interpretando como se fosse uma string, ali o conteúdo daquele arquivo, ou um binário e você vai converter isso depois para string. Então, assim, muitas das coisas que a gente trafega ali dentro do computador pela internet é texto. String não é nada mais do que texto. Entenda isso. E dentro do Python ali, a gente tem esse tipo string bem flexível. A gente consegue fazer muita coisa com ele ali, né? E a gente tem que entender o seguinte. O Python, ele é uma linguagem interpretada. Você cria script, ele vai ser interpretado e executar os comandos. E o tipo string dele, ele é muito flexível. Você não tem que se preocupar tanto assim com relação a cuidar do tamanho ali da string, a quantidade de memória, ponteiros, seek em disco. Por quê? Porque muitas das operações que são utilizadas para trabalhar com o string ali, elas já estão prontas. O tratamento, o cuidado ali que a gente tem, já está tudo pronto, né? Então, assim, você... Então, bora lá, né? Começar a trabalhar aqui com um pouquinho de string. Bom, então a gente tem aqui o nosso texto, tá? Nossa variável texto. E a gente vai passar uma string para ele. Olá, mundo! Beleza. A gente já sabe printar esse cara. A gente vem cá, dá um print, texto. Olá, mundo. A gente pode ter também, né, uma string sendo passada com aspas simples. A gente sabe que podemos usar aspas duplas ali e a gente também pode usar também aspas simples. Texto, print, olá, mundo. Lembrando que aqui eu estou sobrescrevendo o valor anterior, tá? Então, sempre que eu atribuo alguma outra coisa ali para a mesma variável, eu estou sobrescrevendo o valor antigo dela ali. Só que assim, dentro do Python ele não necessariamente sobrescreve logo de uma vez. Ele vai pegar, alocar mais um espaço de memória, vai colocar esse valor dentro desse espaço de memória e depois vai pegar esse cara e apontar para esse espaço de memória, tá? Outras linguagens podem usar uma abordagem um pouco diferente disso, mas para nós entenda que está sobrescrevendo. Você está jogando alguma coisa por cima ali. Beleza? Tá, vamos lá. A gente consegue também interpolar, por exemplo, com aspas duplas ali, duplas aqui, né? Um texto com outro ali com aspas duplas dentro dele e vai funcionar também, né? Quando a gente quer pegar e usar algum caractere ali para mostrar ele e ele vai ser igual ali, né? Por exemplo, se eu pegar e colocar duas aspas duplas aqui e aqui meu texto tiver com aspas duplas, olha só, ele vai dar um erro de sintaxe, porque ele vai tentar interpretar isso dali e não vai funcionar. Aí, nesses casos, a gente usa o que a gente chama de escape de caractere. Você coloca a barra invertida ali e você consegue escapar aquele caractere. Como assim? É como se a gente quisesse indicar para o interpretador ali que aquilo ali é para ser interpretado como algo literal, né? Tipo, como algo que ele, ó, tá vendo isso aqui? Você não interpreta como se fosse aquele comandinho, aquele caractere especial ali que faz tal coisa. Você escapa esse cara.
Então, assim a gente consegue fazer essa interpolação de textos aqui sem causar nenhum erro, beleza? E por que isso é importante? Vamos lá. Quando a gente está trabalhando com alguns textos ali, dentro do computador ele vai ter uma tabela que ele vai usar para fazer a interpretação de um valor hexadecimal ali num caractere, tá? Se eu não me engano, a gente chama isso de charset. Isso. A gente tem o que se chama de charset, em que é uma tabela que define os códigos para o computador e qual que é o significado dele para a gente. Por exemplo, quando a gente está escrevendo algum texto aqui, né, o computador ele não vai interpretar isso aqui como A, L, K, S, D, J. Ele vai interpretar isso daqui é um código, isso daqui é outro código, e isso daqui é outro código. Porque para o computador ele não tem dentro dele texto. Para o computador é só 1 e 0. Então, isso daqui tem um valor em hexadecimal ali, né? Esse outro e esse outro. E o charset é exatamente essa tabela de tradução entre valor e o símbolo do caractere. Beleza? E a gente tem ASCII, UTF-8, UTF-16, Unicode. Isso tudo são tabelas ali são charsets ali, né? Que são utilizados para ajudar a decodificar um símbolo em um valor para o computador. Eu não sei se vocês repararam, mas em alguns momentos você vê algum símbolozinho de... deixa eu pegar aqui no desenho aqui, ó. Você vê que é uma pedrinha aqui, dentro dela tem um caractere ali de exclamação. Isso daqui está indicando que o computador, ele leu, só que ele não conseguiu identificar para nós ali, mostrando que símbolo é esse aqui. Se ele é um A, um B, um 5, um 9, um símbolo chinês, não importa. Ele não conseguiu identificar e te mostra esse negócio aqui. Isso é um erro? Depende, né? Quando a gente está trabalhando com string ali, não é legal você encontrar esse tipo de coisa, porque às vezes isso daqui, esse caractere que apareceu desse jeito aqui, ele pode significar um comando ali para o sistema operacional. Para quem trabalha muito mais com hexadecimal, binário, alguma coisa mais baixo nível ali, pode ser algo do tipo. Quem trabalha com texto, essas coisas assim, né, mais alto nível ali, isso daqui pode ser algum erro ali de leitura, o disco com problema, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas, de modo geral, isso daqui significa que o seu computador não conseguiu achar um símbolo correspondente ao código desse cara. E, né, a gente já sabe então que cada um desses símbolos aqui, que por coincidência é o símbolo do nosso alfabeto, ele tem um valor dentro do computador. Então, quando a gente, né, faz o escape ali do caractere, a gente fala, ó, isso aqui interpreta como algo literal e não tente interpretar como parte de um comando ou um caractere especial ali, beleza? Tá, então a gente consegue também trabalhar com múltiplas linhas, né? Por exemplo, eu uso 3 aspas duplas e eu consigo trabalhar com textos de múltiplas linhas. Ah lá, ele deu 3 pontinhos aqui, então aqui eu posso escrever qualquer coisa e ele vai estar interpretando isso como um texto ainda, né? Isso daqui você vai ver muito comum em documentação ali no começo de alguma função do Python. E olha lá, meu texto, ele recebeu essas múltiplas linhas aqui. Então, às vezes, quando você quiser trabalhar com algo, não quer perder a formatação ali, for importante, isso aqui é uma alternativa para você poder trabalhar com esse tipo de coisa. E se a gente vir aqui, ó, print, texto, ó, ele mostrou do jeito que a gente quis, certo? Beleza. A gente tem um outro tipo de string ali, né, que é o raw strings dentro do Python, que seria como se fosse uma string literal ali dentro, como se tivesse bruto. A gente vê isso como, né,
os caracteres brutos ali, frase, o que for, mas o Python ali, ele vai saber que, não, interpreta isso aqui como bruto, não tenta decodificar nada ali dentro né, daquele texto ali, é só um monte de bytes bruto ali dentro, e é isso. É legal esse tipo, porque às vezes você quer trabalhar com algumas coisas assim, que assim, para nós, né, ali os operadores, tanto faz e beleza, não vai ter nenhum problema ali. Mas para o seu código, você receber um dado bruto ali, para os seus algoritmos alterar, interpretar e assim por diante, né, isso é importante. Então, esse é um tipo bem legal, que você consegue trabalhar também, né, e olha lá. E mesmo assim, ele vai interpretar e mostrar isso pra gente, beleza? Mas por que eu tô falando isso? Porque olha só, o /n e o /a, eles significam comandos ali, caracteres especiais para o interpretador, ou no pior dos cenários ali, para o programa que você está executando, né? Então, você tem que tomar um pouco de cuidado com isso ali. A gente tem os f-strings, que a gente já sabe, né? Ali a gente viu em outros exemplos. Por exemplo, eu tenho o meu texto aqui, meu text. Eu vou transformar isso no f-string e aqui dentro, ó, vamos fazer uma bagunça, ó. Vamos colocar texto de novo. Ó, deu syntax error. Tá truncado ali alguma coisa. Será que é isso aqui? Pode ser. Deixa eu tirar aqui. Cadê? Beleza. Né? Ah lá, viu? É exatamente o que eu tinha falado. Ó. Ele achou o Unicode Escape e não consegue decodificar na posição 2 e 3 ali. Que é a questão ó, do escape. Né? Então, só confirmando ali, sem querer, querendo. E a gente vem cá e olha só. Text. E tá lá, né? Nosso f-string ali, ele pegou a variável, fez a interpolação e mostrou aqui pra gente. E ele é muito legal também, esse f-string, porque aí a gente consegue formatar um monte de coisas. Geralmente, quando estivermos trabalhando com banco de dados, ele vai fazer a interpolação, interpretação ali dos comandos da query do banco de dados. Então, assim, é algo que facilita bastante. E outra coisa também, a gente pode comparar textos ali, se uma coisa existe ou não, se faz parte ou não, e assim por diante. Eu tenho aqui, por exemplo, meu texto, ele recebe minha frase muito louca. Beleza, tá aqui, minha frase muito louca. E agora eu posso comparar, ver se parte do texto existe. Bora lá fazer uma comparação muito legal aqui. Eu quero ver o seguinte: se a palavra frase está no texto. Ó, retornou verdadeiro, então significa que essa palavra está no texto. Se frases está no texto, ou seja, não está no texto, ou seja de novo, eu consigo comparar e fazer buscas ali dentro da minha variável que está armazenando a minha string ali, né? E é legal que você pode usar isso em algum programa que você tem que fazer alguma leitura, verificar se algo existe, né? E é mais comum você encontrar quando estiver fazendo processamento de documentos, buscando alguma coisa ali. Bom, eu acho que por hora está muito bom essa parte de string ali, já é o suficiente para a gente poder fazer muita coisa, né? E existem outros detalhes, mas algumas características ali de uma string, mas não vem ao caso agora, a gente vai aprender isso naturalmente ali nos próximos vídeos, então não precisa se preocupar com isso. Aqui vale muito mais você entender
o tipo string, que você pode fazer operações e que isso ajuda bastante ali, fazer comparação, né? E aplicar alguma transformação e alguns tipos de texto, chasset e assim por diante. Então curtam, compartilhem e a gente se encontra ali nas próximas aulas. Valeu!